Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom nós estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus está conosco, tem cuidado de nós, tem nos orientado segundo a sua palavra, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam sobre a sua vida, sobre a sua família, esteja no seu lar, na sua mente, no seu coração, que a cada dia você possa se aproximar de Deus de uma maneira mais íntegra, mais sólida, compreendendo a vontade de Deus, o desejo de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena e também pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. O canal do YouTube que nós pedimos para que você se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe esta mensagem, porque assim o sistema eletrônico compreende que a mensagem é relevante para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus naquilo que a sua necessidade pessoal precisa da ação de Deus de uma maneira especial. É muito bom nós desfrutarmos da palavra de Deus, é muito bom nós desfrutarmos dos cuidados de Deus e ter a certeza que Deus está cuidando de nós em cada detalhe de nossas vidas. Certamente, Deus está atento às suas necessidades, ao que você precisa no dia de hoje, ao que você precisa a cada momento da sua vida, a cada etapa da sua vida. Seja você criança, seja você adolescente, jovem, seja você solteiro, casado, seja um casal com filhos ou sem filhos, Deus sabe a necessidade pessoal de cada um de nós. Deus tem cuidado de todos nós de uma maneira muito especial. Muitas vezes, quando nós não compreendemos as ações de Deus, as determinações de Deus, nós ficamos até entristecidos com a maneira de Deus agir em nossas vidas. Às vezes nós temos a impressão de que Deus não está olhando por nós, não está conosco em alguns momentos especiais, em algumas necessidades especiais. Mas tenha certeza que Deus está cuidando de você. Deus está ao seu lado. A promessa de Jesus Cristo tem se cumprido a cada dia em nossas vidas. E a promessa de Jesus é: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está ao seu lado, presente em você pelo Espírito Santo. Jesus Cristo está mediando as nossas orações no santuário celestial. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para que mesmo aquelas emoções e sentimentos mais íntimos, que muitas vezes nós não temos nem palavras humanas para expressar, mas o Espírito Santo traduz, como diz em Romanos capítulo 8, com gemidos inexprimíveis, aquilo que nós não conseguimos expressar em linguagem humana, mas compreendemos de forma espiritual, sentimos nas nossas emoções, na nossa estrutura psicológica. Tudo isso também o Espírito Santo é capaz de traduzir e levar diante de Deus, para que Deus esteja cuidando de um modo muito especial. E é assim que nós temos que compreender esses cuidados de Deus, é desta forma que nós temos que entender o quanto Deus tem se importado com você, com todos nós, o quanto Deus tem cuidado de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, tratando dessas questões em que muitas vezes as ações de Deus são incompreendidas por nós, seres humanos, naquele momento específico em que nós estamos passando. Gênesis capítulo 11, nós temos a história da Torre de Babel, que é a torre que seria construída para
a autossuficiência humana, para a independência humana com relação à ação divina. Era um projeto humano. E quantas vezes os nossos projetos humanos nos distanciam de Deus? Quantas vezes as nossas percepções humanas acabam trazendo prejuízos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar, para as nossas emoções e sentimentos. A Torre de Babel expressa muito bem isso. Os seres humanos, os homens aqui deste tempo, se uniram para construir uma torre para que eles pudessem não ter mais a influência de Deus, a ação de Deus, para que se houvesse uma catástrofe no mundo, como aconteceu o dilúvio, que eles salvariam suas vidas pelos seus próprios esforços. Certamente, muitas pessoas ainda têm tentado viver dessa maneira, a partir dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios entendimentos, dos seus próprios esforços, sem consultar a palavra de Deus, sem estar atentos à orientação do Espírito Santo, sem procurar com zelo compreender e interpretar a Bíblia, que é a maneira que Deus tem mais eficaz e direta de falar com todos nós. Salmo 1, versículos 1 e 2, nos diz que é feliz, é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na Bíblia, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que tem a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida vai ser feliz, vai ser bem-sucedido, vai alcançar com êxito os bons planos e projetos. O que acontece aqui na Torre de Babel é que o plano era mau, tanto na perspectiva humana, mesmo que o ser humano não estava percebendo isto, e isto acontece muitas vezes conosco também, nós não percebemos o quanto somos maus a nós mesmos. E aí a intervenção de Deus, como um pai cuidando de uma criança, porque um pai e uma mãe que são responsáveis pelos seus filhos, não vão permitir que os seus filhos tragam prejuízos para a sua própria vida. Não vão permitir que situações de perigo estejam rondando os seus filhos sem que seus filhos estejam percebendo, e mesmo assim eles mantenham esse distanciamento. Deus, como pai, como cuidador, ele não permite que nós façamos prejuízos a nós mesmos numa intensidade em que sejamos irrecuperáveis. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos restaurados pelo seu poder, pela direção do Espírito Santo, pela sua palavra. Todos os nossos problemas e adversidades podem ser resolvidos pelo poder de Deus em nossas vidas. Se você está passando por um momento de adversidade, por questões difíceis de resolver, busque orientação na palavra de Deus, a Bíblia. Se você tiver dificuldade de compreender e associar qual a solução do problema que você está vivendo com relação à Bíblia, busque alguém que possa te orientar neste propósito. Busque o seu pastor, o padre, o seu líder espiritual. Busque o líder espiritual da sua igreja para que ele possa te orientar segundo a fé, segundo a palavra de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 11, fala que nos versículos 5 e 6, que então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer.
Assim como nós já vimos anteriormente, quando há unidade, não há nada que venha nos impedir. O problema é que esta unidade pode servir tanto para o bem quanto para o mal. E muitas vezes esta unidade nos leva para um mal que nós mesmos não estamos percebendo. E é isso que o texto está falando, é isso que o texto está apresentando aqui. O povo estava com o mesmo propósito, falando a mesma língua, tendo as mesmas intenções, mas o propósito era mau, as intenções eram más, eram contra Deus, contra a vontade de Deus. E Deus, como um bom pai, mesmo seus filhos agindo contra a sua vontade, contra a sua autoridade, contra o seu poder, contra os seus cuidados, mesmo assim, Deus continua cuidando. Então, o que Deus fez? No versículo 9, aqui de Gênesis 11, diz assim: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Observe que Deus, que não é Deus de confusão, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, Deus não é Deus de confusão, mas neste momento, como um bom pai, ele teve que trazer uma confusão para o bem. Ele teve que confundir os idiomas para que as pessoas não se entendessem mais. Deus tem ações que muitas vezes, naquele momento específico, parecem absurdas ao propósito humano. Aqui em Babel, as pessoas estavam unidas para construir uma torre, estavam unidas num propósito, no mesmo direcionamento, estavam fortalecidos para a conclusão de um objetivo. O que eles não perceberam é que esse objetivo era ofensivo a Deus, esse objetivo era mau. E o que Deus faz com o seu amor, com o seu cuidado, é promover confusão. Ele confunde os idiomas para que eles sejam dispersos. E agora, nos seus isolamentos linguísticos, agora quando eles não podem mais conversar um com o outro, quando não há mais compreensão um para com o outro, eles têm a oportunidade de pensar, de refletir no que fizeram, do porquê aconteceu aquilo. Observe as oportunidades que Deus promove na sua vida e na minha vida através dos momentos de adversidade. Quando nós temos projetos e sonhos que não alcançamos, e Deus, na sua ação, no seu jeito de agir, com o seu poder, ele nos obriga a parar. Foi isso que aconteceu em Babel. Deus obrigou o povo a parar. Talvez Deus esteja falando isso para você agora. Pare um pouco, descanse em Deus um pouco, pare para refletir se os seus planos, se os seus projetos, se os seus propósitos estão dentro do direcionamento de Deus pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Será que os seus planos e os seus projetos estão coerentes com a palavra de Deus? Será que não é tempo de parar um pouco para pensar, para refletir, para reavaliar? Às vezes, você está unindo forças para um desígnio, um propósito, uma intenção que no futuro vai te trazer prejuízo. Mesmo que isto pareça excelente neste momento, mesmo que isto pareça até uma bênção divina, mas na verdade não é. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos subir em nossos próprios entendimentos. É curioso que a Bíblia usa um termo como subir num animal, subir num cavalo. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não firme teu pé, não suba
na sua própria compreensão. Busque orientação daquele que tem mais experiência, daquele que tem mais direcionamento divino. Busque orientação em Deus e avalie se o que você está intentando fazer está de acordo, em paralelo com a palavra de Deus. Deus, através dessa confusão de idiomas que ele promoveu em Babel e essa confusão que permanece até os dias de hoje, esta confusão obrigou a eles pararem o projeto, pararem a construção da torre. Dispersou o povo, e na dispersão desse exílio, eles foram obrigados a refletirem, a repensarem o seu propósito de vida e criarem outros objetivos, outros propósitos, porque aquele inicial se tornou impossível de ser realizado. Observe que aquilo que parece uma bênção nos dias de hoje, na verdade, tem nos trazido grandes maldições. A unificação do mundo, a globalização, como é chamada, traz doenças numa velocidade em que, como nós estamos vivendo agora, graças a Deus, o final da pandemia, mas a pandemia se alastrou no mundo numa velocidade absurda, porque nós vivemos num mundo unificado, num mundo globalizado. A unificação, se não for dentro dos propósitos de Deus, do poder de Deus e do direcionamento da palavra de Deus, se a unidade humana for dentro da corrupção do pecado que habita em cada um, ela vai nos levar à destruição. Agora, se nós nos unirmos como filhos de Deus e permitirmos o cuidado de Deus em nossas vidas, esta unidade na fé cristã, esta unidade na fé em Deus, esta unidade nos levará para a paz, para a tranquilidade, para uma existência em harmonia, respeito, e nos conduzirá para a vida eterna em Cristo Jesus pela ressurreição. Nós temos que avaliar em que nós estamos nos unindo. Em que você tem promovido unidade na sua vida? Você tem promovido unidade para o bem, para o mal? Você parou para avaliar os seus planos, os seus projetos, os seus objetivos? Você parou para refletir a respeito da sua vida pessoal, conjugal, familiar, social, a sua vida de trabalho, os seus propósitos de trabalho? Como você tem definido, você tem buscado orientação de Deus antes? Deus está presente, Deus está cuidando de você, Deus está direcionando a sua vida, e mesmo quando você e eu não entendemos por que um projeto que parecia tão bom não deu certo, Deus, na sua onisciência, na sua presciência, porque ele conhece o futuro, a onisciência, ele conhece todas as coisas, Deus, pelo seu poder, ele nos protege, mesmo quando nós somos rebeldes. Deus está cuidando de nós. Permita que o cuidado de Deus seja permanente em sua vida. Permita que o cuidado de Deus leve você à reflexão e não à rebelião. Permita que os cuidados de Deus te conduza para Jesus Cristo pelo Espírito Santo através da palavra. E permita que essa unidade e esses cuidados de Deus em Jesus Cristo te conduza para a vida eterna em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você continue sendo conduzido pelo poder de Deus e que a cada dia você desfrute dos cuidados do seu Pai Celeste. Que a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita, permaneça na sua mente, no seu coração, na sua vida. Pare para refletir e observe que Deus está cuidando de você.
Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos e cuidados e pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja conduzindo a cada um dos nossos irmãos e irmãs segundo o teu poder pela sua palavra. Que o teu Espírito Santo conceda paz, sabedoria, discernimento e direção espiritual e que todos os planos e projetos sejam realizados pela tua orientação e pelos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.